Boa noite, que sejam todos bem-vindos. Vamos lá, abrir a nossa mensagem para começar o nosso oásis de luz, do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Os dias não são iguais. Há os que lhe parecem adversos. Nada dá certo. Você acha que assim continuará. Mas você pode vencê-los. Sua mente comanda o dia. Depende de como você se porta. Quando está feliz, saudável, disposto à luta, os dias não lhe oferecem resistência. Se acredita infeliz, doente, desanimado, nada caminha bem. Procure melhorar-se. Tenha ânimo. Lute com determinação e vigor. Com Deus no coração, você é o Senhor dos seus dias. Nossa, que coisa boa, né? Coragem. Coragem para a gente ter essa força, né? Dentro do nosso coração. Quando a gente coloca Deus dentro do nosso coração, nós somos senhores, né? Estamos com Ele. Então vamos todos fechar os nossos olhos, nos conectar com essa espiritualidade dessa casa que nos acolhe, que é o nosso porto seguro nos momentos felizes e nos momentos não tão felizes, né? Que possamos estar abertos para ouvir tudo aquilo que aqui a nossa querida Janaína traz na noite de hoje, que os mentores de cada um de nós possam estar aqui ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando e nos incentivando a continuar nessa caminhada trabalhosa, mas muito valiosa para o nosso progresso. E assim damos por aberto, né, o nosso estudo e pedimos uma bênção, uma assessoria muito especial, que ela vai falar de uma coisa muito importante, Joana d'Arc, né, que é a nossa mentora da mocidade, daqui da nossa casa, e que a gente possa, né, entender essa história dessa grande médium, Joana d'Arc. Que a Janaína possa ser envolvida com todas essas luzes que caem sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje, desculpa se eu de repente no meio começar a chorar, que eu já estou... Esse tema realmente me tocou muito. Confesso a vocês que foi um grande desafio. E eu vou começar a me compartilhar, abrindo meu coraçãozinho, né, para vocês. Geralmente no início do ano, a Eliane, cadê ela? Tá por aí. Ela me passa assim, né, os dias e os temas. E aí veio o tema, Joana d'Arc Médium. Aí, a princípio, a gente fica, ok, falar o quê? A história de Joana d'Arc. Ok, né? Vamos embora. É um desafio. E aí, conforme assim, o tempo foi se aproximando do dia, eu confesso a vocês que foi dando um friozinho na barriga, que foi dando um certo medinho. Medo de não conseguir ser capaz de expressar a grandiosidade que é este espírito em destaque nesta encarnação e ainda mais sendo uma das mentoras dessa casa, que há anos me acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E eu já pedi tanto a ela, já rezei tanto ao longo da semana. E ontem em especial foi interessante, porque o preparo para esse tema começou há meses, com a leitura de um outro livro, não deste. Eu quero primeiro
começar com outro livro para poder, quando pegar esse, já ter uma base para poder, né, dar sequência. E aí que foi interessante que ontem, anteontem, preparando os slides, e eu fiquei assim, mas e agora? Será que eu coloco esse outro livro? Eu não coloco outro livro? Porque foi pedido sobre o livro de Leon Denis. E agora que eu faço, né? Mas fiz uma prece e vamos embora. Por incrível que pareça, gente, à noite, domingo é o Evangelho do Lar, meu Evangelho no Lar. E quando terminei o Evangelho, eu fui dar sequência, eu preparo. Quando eu fui no meu quartinho, esse outro livro ele estava caído, tombado da estante. Aí eu falei assim, ok, recebi, né? Então, ok, entendi. Então eu também posso falar sobre esse livro também. Ele também faz parte. Outro desafio também para mim, é uma coisa pessoal. Eu sou horrível para datas. Eu sou horrível para decorar coisa, eu não decoro nada. Eu tenho que entender. Eu falei assim, e agora? Eu falo de uma história com tantos acontecimentos, com tantos nomes, com tantas datas. Para vocês terem uma ideia, só a parte das pessoas responsáveis pelo julgamento, né, de Joana d'Arc, só a listagem das pessoas envolvidas, em um dos livros são 3 páginas de nomes, né? Eu gelei, é claro que não. Bom, e aí, tá ok, e o que vamos falar? Porque nós chegamos, né, até o livro mesmo de Leon Denis, tá aqui, Joana d'Arc Médium, e por coincidência, quer dizer, não muita coincidência, qual foi o tema da semana passada? A comunicação, o intercâmbio entre o invisível, né, e aqui o nosso plano. E falamos de mediunidade. Eu falei assim, então tá tudo conectado, tá valendo, é por aí. E na minha reflexão, né, do preparar, meu questionamento inicial, e aí? O que eu vou falar sobre esse livro? Eu poderia, de repente, fazer o quê? Uma resenha do livro. Gente, olha, o livro é sobre isso, assim, assado, dividido em 2 partes. Primeira parte falando sobre a história realmente de Joana d'Arc, desde quando começam as visões, através de documentos que Leon Denis ele resgata. E a segunda parte vem mais uma análise mesmo dele sobre aspectos, né? Ou seja, como é que Joana d'Arc vê a questão da humanidade, a questão da mediunidade dela, a relação com a França, e assim vai. E podemos destacar a importância de Leon Denis, blá, 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 blá. Eu falei assim, não, vai ficar muito literário. E além do mais, né, assim, não é bem isso. Até eu poderia pegar e falar o quê? Da história de Joana d'Arc. Falar da história dela, sim, existem tantos filmes, tantos livros, tantas histórias. Você vai no Google, a gente encontra diversos relatos, muitas coisas. Eu falei assim, não, a palestra não pode ser histórica, porque mesmo que seja história, qualquer livro ou qualquer história que chega até nós, ela tem que chegar e deixar alguma coisa em nós. Ela tem que representar algo para nós. Qualquer livro que eu leia, qualquer novela que eu veja, qualquer coisa que chega a mim de parte literária ou narrativa, eu não tenho que assistir ou ler por assistir. Eu tenho que extrair alguma coisa de boa ali. Mesmo o mundano pode se tornar o quê? Divino. Porque ele é divino, porque vem de Deus. E o profano, ele pode se transformar sim em sagrado, quando a gente consegue ter uma outra visão. Então, eu resolvi trilhar como caminho principal dessa palestra isso aqui, o aprendizado que a história de Joana d'Arc nos dá, ou pelo menos me tocou, ou pelo menos muito mexeu comigo. O que eu tiro dessa história? Quais são os aprendizados, né? Então vamos nessa jornada. Meu Deus do céu, o tempo que vamos ver. Tá? A primeira aqui é a estrutura do livro. Como eu falei para vocês, ele é dividido em 2 partes. Tá? A primeira parte trabalha apenas a questão da vida mesmo de Joana d'Arc. Depois que vem as missões em cima da análise mesmo pessoal do próprio Leon Denis. Uma coisa importante que a gente tem que entender deste livro tem a ver com essas datas aqui.
Eu tive que colocar colinha, gente, porque não dá. E tem outras colinhas aqui também, porque não consigo decorar tudo isso. Primeira coisa, Leon Denis publica esse livro, Joana d'Arc Médium, em 1912, se eu não me engano. Se nós pensarmos que o Livro dos Espíritos ele é publicado em 1857, é pouco tempo ainda. E se nós pensarmos ainda mais, isso é bem anterior às publicações de Chico Xavier, que depois de Leon Denis, depois de Allan Kardec, depois de Hermance Dufour, que todo mundo, né, parava ainda por esse século, já no século XIX, realmente, o grande expoente foi quem? Chico Xavier. Não apenas Brasil, mas em todo o movimento espírita do mundo. E quando Chico Xavier traz as mensagens de Emmanuel, traz as obras de André Luiz, principalmente falando sobre o plano espiritual, a gente consegue dimensionar melhor, a gente consegue entender melhor. Porque na cronologia do movimento espírita, nós temos três manifestações, três grandes manifestações. A primeira é centrada no fenômeno. Quando vem as mesas girantes, quando vem logo a comunicação e pipoca isso no mundo todo, os fenômenos são importantes para chamar a atenção. Porque pela curiosidade a gente quer saber o que está acontecendo. Como assim? Existe vida no além? Eu posso me comunicar com os mortos? Então eu posso falar de repente com a minha avó, com o meu avô que já partiram? Quer dizer então que ninguém morre? Essas dúvidas vêm para a gente e desperta a curiosidade. E muita gente começa a duvidar, começa a apontar de deixar charlatanismo e tudo, mas vem os cientistas, vem o quê? Para estudar o caso. E não é à toa, já dando spoiler, que acontece justamente em que século? Século XIX. O século mais materialista que nós temos, no sentido da ciência. Quando a humanidade já conseguiu, né, se desvencilhar das amarras da Igreja Católica, né, em cima dos dogmas, e meramente pela fé cega, e é isso, acabou e ponto final. Vem justamente através do positivismo, vem através do desenvolvimento da biologia, da medicina, da ciência, com a descoberta de Darwin sobre a genética, em que começamos a olhar para o ser humano não meramente como um ser místico, mas como um ser organizado, podendo ser explicado pela ciência. Isso foi importante para, primeiro, romper com os grilhões que nos prendiam lá na Idade Média, ainda em essa serviciência em relação à Igreja Católica, que nos impedia de estudar, que nos impedia de aprofundar, e fazia com que nós ficássemos completamente o quê? Submissos a uma ideia e ponto final. Foi importante esse rompimento radical. E também foi importante para que, através dessas descobertas no campo da ciência, isso pudesse fazer com que estudassem os fenômenos das mesas girantes e mostrassem que existe uma explicação lógica para isso e que atrás dessa explicação lógica tem a manifestação de inteligências e que essa inteligência aqui estiveram anteriormente e que essa inteligência no futuro seremos nós. Então tudo está amarrado, tudo está preso. Então quando Leon Denis escreve isso, ele escreve como um cientista. Ele escreve essa obra falando para pessoas que têm primeiro contato com o espiritismo, mas não é o contato que nós temos hoje. Que se você veio aqui hoje pela primeira vez a esta casa, aí é que eu ouvi falar sobre um tal de espiritismo e eu queria conhecer. Você já viu filme falando sobre espiritismo, já viu novela, né, falando sobre espiritismo, já viu tantas obras que falam sobre espiritismo. Não é novidade. Tem uma ideia, mas nessa época não. As pessoas apenas tinham que ideias? Dos fenômenos. Foi com Chico Xavier que a gente começa a ver como é que existe vida organizada no plano espiritual. E André Luiz traz para a gente toda essa vida, todo esse conhecimento. E a gente fica deslumbrado e maravilhado. Caramba, existe nosso lar. Embora nosso lar seja um pseudônimo, tá, gente? Embora nosso lar seja em zona umbralina. E a gente fica como? Meu Deus, parece que eu estou na Suíça. Né? Eu estou com um pedacinho da Suíça lá em nosso lar.
E aí vem Divaldo Franco com Joana de Anjos, trazendo o quê? A psicologia transpessoal, ligada ao plano espiritual, para despertar agora sobre quem nós somos de verdade, para despertar o autodescobrimento. Então, quem lê essa obra é capaz de dizer assim, caramba, mas ele está muito enfadonho, ele está muito tentando provar. Sim, ele precisa provar para esse público, porque esse público aqui ainda é descrente. Então, ele tem que provar. Outra coisa interessante de Leon Denis, que isso é importante para a gente entender, porque tem um link com a história de Joana d'Arc, depois explicar para vocês por que esse link, as datas. Ele nasce em 1846. Para terem uma ideia de época, em 1854, Kardec toma conhecimento das mesas girantes. Repare que ele nasce bem próximo de quando Kardec toma conhecimento desse fenômeno. São contemporâneos, embora ele fosse criancinha ainda, né? Em 31 nascia quem? Bezerra de Menezes. Então eu tenho 3 nomes do nosso espiritismo, 3 nomes que muito marcaram o início da história do espiritismo, que nascem, que vêm aqui à Terra, paralelos, quase que simultâneos. Leon Denis, ele foi o mais tardio, porque tinha um porquê disso. Eu já conto para vocês por quê. Em 1875, Bezerra de Menezes conhece quem? O Livro dos Espíritos. Tem noção em relação ao Livro dos Espíritos. Em 75. E pensar que em 54 vinha a ser o quê? Kardec tomando conhecimento das mesas girantes. Esse livro é publicado em 1912. Por que eu estou chamando atenção disso aqui? Quem conhece a biografia de Kardec, né, do Sotomayor, que é maravilhosa, e quem não tem acesso ao livro, tem Netflix, o livro ele virou um filme, está bem simplificado, mas está legal, tem Netflix, podem assistir à vontade. Dentro, no caso da biografia de Kardec, Kardec chegou uma hora que tem um tete-a-tete bem sincero com o espírito de verdade. Antes de começar todo o trabalho. É uma sinceridade. Kardec, você tem uma missão. A tua missão é essa. Porém, você tem um livre-arbítrio para dizer sim ou não. Você pode aceitar ou não. Mas não pense que você é muito importante, não. Não pense que você é essencial. Porque outra pessoa já está sendo preparada para assumir o teu posto, caso você diga não. E quem é essa pessoa? Leon Denis. Por isso a proximidade. Mas não o quê? Juntinhos, tão juntinhos. Porque a Kardec foi dada a chance de dizer sim ou não. Mas ele estava sendo preparado. O que é isso? Já dando um spoiler mais à frente. A espiritualidade, ela sabe que cada um de nós tem um livre-arbítrio para dizer sim ao que nós viemos fazer aqui, ou ainda sermos rebeldes, dizemos o quê? Não. Quando Joana d'Arc assume a missão de libertar França da Inglaterra, para que a França pudesse ser realmente uma nação unificada, porque ela era completamente fragmentada e com um rei que era deposto, que só valia em alguns territórios, e mesmo assim muito mais fanfarrão e medroso, ela recebe essa missão para que a França pudesse se preparar, para que ela passasse por todo o processo, para que finalmente no século XIX estivesse pronta para receber essas 2 almas aqui, esses 2 espíritos, Kardec e Leon Denis. E que eles pudessem estudar os fenômenos e trazer o quê? A doutrina dos espíritos. E a França estava destinado o quê? Ser justamente não apenas o berço do espiritismo, mas a nação maior divulgadora do espiritismo. Porém, temos a liberdade de dizer sim ou não. O que acontece com a França? A França como um todo fracassa. 1857, né? Publicação do Livro dos Espíritos. Eu tenho Leon Denis que nasce em 46, em 54 Kardec já com 50 e poucos anos toma conhecimento. Então Kardec ele nasce no início do século XIX, né?
O que acontece em 1808, aqui no Brasil? Há uma grande mudança. A vinda de Dom João VI, a família real portuguesa para o Brasil, para quê? Para preparar a nossa nação, para que nossa nação fosse liberta de Portugal, unificada, e recebesse no século seguinte, ou seja, em 1900 e pouco, 2 expoentes do espiritismo, caso lá a França fracassasse. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e Divaldo Franco. O primeiro, Bezerra de Menezes, como estudioso, assim como foi Leon Denis, assim como foi Allan Kardec. E Chico Xavier e Divaldo Franco como grandes psicógrafos para trazer a mensagem dos espíritos. Isso logo de cara dando spoiler, não adianta. Eu preparo isso aqui para tentar matar uma linha de raciocínio, mas não consigo. Minha mente vai mais além. Isso leva à primeira grande conclusão, grande primeiro aprendizado que eu tive com esta obra. Não estamos sozinhos. Até já sabem disso. Não, mas não estamos à deriva. Não estamos simplesmente deixa a vida me levar. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. E por trás disso tudo, quem é que está? É Jesus. É Jesus que está. Jesus não é o governador deste planetinha. Ele é deste universo. Ele é muito maior que a gente imagina. E ele é o responsável, grande responsável. E uma mente como essa não dá ponto sem nó. Uma mente como essa não tem o plano A, B, C, D. Não porque ele pode falhar, mas porque ele conhece cada um de nós. E sabe que cada um de nós pode simplesmente um dia dizer não, por termos medo. Joana d'Arc mesmo, quando menina, ela começa a ter as visões e a ouvir as vozes com 13 anos de idade, enquanto brincava com a sua irmã. E ela ouve a voz e depois vê a imagem que ela atribui, né, ao anjo Miguel. Só que essa voz começa a conversar com ela, de que haverá no futuro uma pessoa responsável pela libertação da França, e conta toda a história, mas não diz que é ela. Aos poucos vai se revelando, olha, haverá 2 outras pessoas que vão comunicar com você também, né? Santa Margarida e Santa Caterine. Ok, até que quando há o quê? A revelação mais adiante, já ela com os seus 14, 15 anos, sabe aquela história de uma pessoinha que vai libertar? Pois bem, é você. #contei. Imagina o que é para uma criança, porque ela é uma criança. Mas 15 anos, gente, uma camponesa humilde, que não sabia ler e escrever, sabia assinar seu nome com uma cruz, mais nada, que viveu reclusa, que não conhecia nada da corte, só conhecia muitas vezes invasões da sua própria aldeia e morte. Tem noção do que é isso? Não. E ela começa a sua peregrinação para o quê? Ser ouvida, porque tem uma missão. Olha, você tem que ir a tal lugar, conversar, eu vi o nomezinho da pessoa que não adianta, que eu não guardei, eu preciso guardar isso aqui, eu vou falar de nome para a pessoa, conversar com essa pessoa lá em Van Louve, alguma coisa assim, e convencê-la a te levar até o Delfim, até, né, o Delfim Carlos. E lá você vai pedir a ele um exército. Alguém vai dar trela para uma criança de 14 anos, né, 14, 15 anos, que tem que conversar com o futuro rei, que não é tão rei, porque ele está completamente perdido, e pior ainda, que ela terá que ter um exército nas suas costas. Ela é uma criança, uma mulher. Claro que ninguém dá para ela atenção. E ela, em algum momento, desanima. Porque todo mundo fala, não, você tá maluca, você tá louca, você delirou, teve um sonho, sei lá, tá doida. E ela, tanto
que ela ouve isso, que ela realmente também ela desanima e fica triste. Será que realmente eu estou maluca? Será que realmente eu me enganei com isso? E na hora, vem as suas duas guias, né? Margarida e Caterine, conversar com ela. Não, você não está. E já vai desanimar? Mal começaste, já vai desanimar? Como assim? E ela ganhou o ânimo e continuou. Só que poderia ser o quê? Um de nós a desanimarmos e nós não recobrarmos o ânimo e nem continuarmos. Com muitas vezes na nossa vida, o que a gente faz? As desanima e fica, e desiste. E não continua. Imagina se ela não tivesse se reanimado. Calma, haveria outra pessoa. Com certeza. Não por menosprezar Joana d'Arc, mas porque os planos de Deus são muito mais importantes. Mas existia uma certeza muito forte de que ela conseguiria. Porque as vozes nunca a abandonaram. Mesmo quando ela desobedeceu aquelas vozes. Mesmo quando ela, por 2 vezes, desobedeceu. E ela depois cai em erro, percebe o erro que faz, tem 2 consequências, né, graves por causa da sua desobediência. Mesmo assim, as vozes vão lá consolá-la. Vão lá acalentá-la e o quê? Levantá-la. Ou seja, sabiam que a missão era dela. Mas vamos lá, gente. Dando muito spoiler, tá? E aí o seguinte, no caso Leon Denis, tá, gente? Ele, mesmo praticamente que cego, sem parte da visão, e muito doente, ele consegue terminar os seus 2 últimos livros, que vem a ser O Gênio Celta e O Mundo Invisível, e ele desencarna em 12 de abril de 1927. Mesmo debilitado, ele continuava a trabalhar. E ele, devido à sua grande produção literária, à sua experiência, ao seu estudo, à sua pesquisa, né, e seu empenho dentro realmente do Espiritismo, ele recebeu a alcunha de apóstolo do Espiritismo. E um nome muito importante. Aconselho vocês também a lerem alguma coisa sobre Leon Denis. Para mim, eu confesso, foi o meu livro que me debutou em relação a Leon Denis. Foi esse aqui, e me gera a curiosidade dos outros, né? Assim, agora vou desenterrar os meus outros livros lá em casa dele e realmente ler. Bom, vamos tentar entender rapidamente, não quero me prolongar nisso porque não é o que me interessa. O que foi a Guerra dos 100 Anos, que fez com que houvesse a necessidade de uma menina como Joana d'Arc para poder intervir e terminar com tudo isso, tá? A Guerra de 100 Anos é uma guerra que entre Inglaterra e França. Tá? Na verdade, bem resumindo, para não ter que me prender muito a ler e tudo, o que existia? Os reinos, naquela época, não estavam unificados como países. Nós tínhamos o rei que era apoiado por alguns nobres. Então, se eu tinha lá o apoio daquele senhor feudal, daquele outro nobre, eu tinha aquele território e conseguia os impostos e pagava, tinha o exército para poder também proteger e também conseguia o apoio do exército daquela outra região. Então, na verdade, tanto Inglaterra quanto França eram locais ainda desarticulados, não eram, no caso, unificados, tá? E o que acontece logo primeiro? Carlos IV, ele morre em 1328 e o trono da França fica como? Vago. Tá vago e aquela coisa do quem vai entrar, quem não vai entrar, demora muito. É nisso que os ingleses, opa, peraí, a gente faz comércio com Flandres, a gente precisa de Flandres, que vem a ser uma região da França. E a França tá como? Tá meio que à deriva. E se a gente, de repente, tomasse conta disso? Porque ganharíamos mais território e também o quê? Teríamos um interesse econômico nosso satisfeito, junto com o próprio do comércio. Maravilha. O rei Eduardo III, que era neto de monarca francês, né? Que ele faz? Olha, eu sou neto de monarca francês, então eu tenho direito ao trono. Galera, a França agora é minha. Não, mas espera aí, como assim? Também é sua? Sim. Paralelo, lá em Flandres, o que acontece? Eles apoiam o quê? A Inglaterra. Ora,
Porque eu faço negócios com Inglaterra, eu dependo da Inglaterra. Se agora a Inglaterra, então, passa a ser o meu grande governador, maravilha! Meu comércio, meu interesse financeiro, econômico, tá o quê? Tá garantido. Então, alguns nobres franceses começam a apoiar quem? A Inglaterra. Bom, aí o que acontece? Passa pelo primeiro período da Guerra dos 100 Anos, passa pelo segundo período e chegamos ao terceiro, que é o que mais nos interessa. Por que chega o terceiro mais nos interessa? Lá no caso, na Inglaterra, nós tínhamos o quê? Dentro da Inglaterra, várias revoltas entre os nobres que discutiam o poder de Ricardo II. Não queriam Ricardo II, queriam apoiar quem? O Henrique V, que acaba realmente subindo ao trono. Paralelamente, na própria França, também é o quê? Divergência entre os nobres. Ninguém se entende. Mal comparando, é como se fosse nós vemos hoje nas eleições, sabe? Metade quer uma coisa, metade quer a outra. Só que, na verdade, não tinha eleição. Era acontecendo. Se nós temos hoje uma guerra, uma briga aqui, imagina o que era lá, em que nós tínhamos não 2, mas eram 3, 4, e todo mundo o quê? Se degladiando, porque cada um quer o seu. Se aqui a gente vai bater boca, lá era exército. Era guerra, realmente, tá? Bom, o que acontece então? Já no caso, na França, as revoltas nós temos dividido em 2 regiões, Borgonha e depois, né, de Orleans. Em Orleans passa a ter o grupo dos Armagnacs e os Bourguignons, que eram de quem? De Borgonha. Era como se fosse, né, o Fla-Flu daquela época, tá? No caso de Joana d'Arc, ela pertencia ao grupo dos Armagnacs. Inclusive na região onde ela morava, na vila onde ela morava, houve um ataque dos Borgonhões, em que houve uma destruição total à sua vila, que causou ainda mais uma revolta contra eles. E eles muito, muito apoiaram quem? Os ingleses, tá? Bom, entrou nessa brincadeira toda e tal, até que lá em 1415, né? Não quero chegar mais para cá aqui. Isso, o Henrique, no caso V, ele desembarca na Normandia. Os franceses, eles completamente derrotados pelos ingleses e ocupam quem? Paris. Os ingleses passam a tomar conta de Paris. Em 1420, há um tratado da França e Inglaterra em que a França, sim, a Inglaterra toma conta aqui de nós, né? Automaticamente, o rei Carlos VI, que essa época ele estava meio que perturbado mentalmente. Ele começa como um excelente rei, porém, após essa batalha, ele fica perturbado mentalmente. E os ingleses falam, olha só, você não poderá de jeito nenhum mais reinar, e o seu filho, o mais velho, o Carlos VII, tem que ser deserdado. Ele não pode ser rei de jeito nenhum da França. Aí começa o problema. Porque a Inglaterra passa a tomar conta totalmente da França e o rei legítimo, que seria Carlos VII, ele é colocado para escanteio. A irmã de Carlos VII se casa justamente com Henrique V, né, a Catarina, que agora o quê? Unifica os 2 reinos, Inglaterra e França. Maravilha. E o que acontece agora aí? Tá bom? Vamos lá. Aí que entra Joana d'Arc. Porque Joana d'Arc, ela justamente tem como missão coroar Carlos VII. Restituir o trono de Carlos VII. Mas para isso ela precisa fazer o quê? Expulsar os ingleses de Orleans. Ela precisa batalhar, ter um exército francês, convencer o Carlos VII a ceder a ela um exército, e ela lideraria esse exército para poder vencer Orleans, tomar Orleans e, como segunda missão, levar Carlos VII até a Rouen para poder lá ele ser coroado. E aí a missão dela estaria o quê? Finalizada. Acabou. É apenas isso. Como ela convence isso? Com firmeza. Porque ela foi testada de todas as maneiras. Ela foi duvidada. Ela foi, assim, humilhada. Ela foi passada por testes, né? Assim, sem
explicações, não inomináveis. Desde ter interrogatório, de tentar colocá-la realmente em descrédito, teste de virgindade, ela fez ao longo da sua vida, que foi curta, ela fez diversos testes de virgindade, porque isso era considerado como motivo de santidade. Então, se ela realmente era uma enviada de Deus, ela tinha que ser virgem. Imagina, cada vez que tinha que submeter lá a um teste, chama as matronas para poder fazer o teste nela e verificar. No caso de Carlos VII, conta-se a história bem interessante, que Carlos VII, quando finalmente aceita se encontrar com Joana d'Arc, ela vai com 16 anos para o encontro, né, desculpa de gente, do carinha que seria a ponte para Carlos VII. Um ano apenas depois é que Carlos VII diz ok. Aí ela vai ao encontro de Carlos VII, mesmo assim ele com medo, o que ele faz? Quando ela chega, coloca uma outra pessoa no seu trono e se esconde no meio dos nobres. Ela, uma menina, nunca saiu do local onde ela, né, morava, não conhecia a corte, não sabia quem era ele, não tinha fotografia naquela época, não tinha rede social, nada disso, né? Então o quê? Como é que ela vai descobrir? Não vai descobrir. Deixa eu ver qual é a dela. Se ela vinha aqui para me matar ou não, se é armadilha ou não. Quando ela adentra, a narrativa, né, que Leon Denis traz essa parte é fantástica. Quando ela adentra o salão, em que, ao invés de se sentir intimidada pelos nobres fanfarrões, cheios de ouro, cheios de astúcia, cheios, no caso de narizinho empinado e queixo erguido, e Carlos lá escondido, ela entra humildemente, mas sem abaixar a cabeça. E ela vai direto a Carlos. Ela é guiada pelas vozes. Ele não está no trono, ele está ali. Ela vai direto. E ela humildemente fala, eu vim aqui trazer a você tal e tal e tal mensagem. Na hora ele coloca em teste. Mas como é que eu vou saber se você é mesmo? Você quer saber? Ele, Carlos VII, numa das batalhas que ele perdeu, no desespero dele, tamanho, ele se esconde, ele vai a uma igreja e lá ele reza humildemente, com fervor, pede muito. Senhor, se eu sou realmente o rei legítimo, se eu sou realmente herdeiro do trono da França, me mande um sinal, me mande uma vitória para que eu possa, né, ser consagrado. Mas se eu não for, que eu consiga ir para outro lugar, para a Espanha, para qualquer outro lugar e seguir adiante. Ele fala isso, apenas ele sabia disso. O que Joana faz? Ela chega a ele e fala, eu tenho algo para te confidenciar, mas tem que ser apenas com você. Mantém uma reunião com ele apenas e ela revela. Você em oração falou isso, isso, isso. Pois bem, as vozes vêm me dizer, você sim é o herdeiro legítimo. Ali ele se convence. Essa foi uma enviada sim por Deus. Que apenas ele sabia disso. Então aí sim concorda em dar a ela uma armadura, em dar no caso cavalos, em dar o seu exército e ela parte. Bom, o que acontece? Ao longo do ano seguinte são várias batalhas, até que ela consegue finalmente o quê? Conquistar Orleans. Expulsa realmente os ingleses e cada vez que interessante, quando ela ia para a batalha, ela não pegava assim como acontece nos filmes, que mostra, né, Joana d'Arc com espadas, assim, pá, pá. Ela vinha assim, eu estou aqui amando, mandando assim uma carta. Ela ditava a carta, escrevia e falavam, liam a carta. Em nome de Maria e de Jesus, sou enviada de Deus para restituir a união da França, restituir ao trono legítimo Carlos VII. Venho aqui para poder, em nome de Deus, unificar. Portanto, ordeno que todos vocês vão embora, sem que haja derrame de sangue, sem que haja batalha nenhuma. E peço, por favor, que vocês vejam que ninguém aqui quer matar ninguém. Mas se vocês continuarem, a justiça de Deus será feita. Ela sempre fazia dessa forma. E a maioria das batalhas, ela ganhava porque ela dava as instruções, ela recebia as instruções e ela dava. E ela estava ali sempre o quê? Incentivando o seu exército. Sim, ela também lutou, ela também pegou em arma, também esteve lá junto, né? Bom, quando consegue finalmente Orleans, ok, próxima batalha vem a ser o quê? Levar Carlos para a sua coroação. Assim ela faz. Quando ela termina essa etapa,
as vozes dizem para ela, que aí vem começando já o segundo aprendizado. Joana, sua missão acabou. Vá para casa, seja feliz. Ela, ok, maravilha. E conversa com Carlos. Carlos, acabou. Ele, não, acabou não. Não, acabou nada, olha só. O exército que tá o quê? Tá incentivado, tá legal, maravilha. Não, você agora vamos pegar o quê? Agora é Paris, agora são outras partes. Preciso de você. Porque ele viu que ela ali era para ele um triunfo. Porque o exército dele só estava seguro se ela estivesse presente. Houve batalhas em que ela se machucou, passou mal e não estava presente, o exército ficou como? E agora o que te faz? Cadê Joana? Cadê Joana? E ela ali. Só que, infelizmente, isso começa a mexer com alguns poderosos. Começa a mexer com alguns orgulhos. Começa a mexer com homens que eram considerados como alto escalão dos exércitos e agora se veem obrigados a receber ordens de uma mulher. Mais de uma mulher, de uma camponesa. Menina, na época já com 17, 18 anos. Analfabeta. Como assim? Quem é ela? E muitas vezes fala na cara. Você está errado, não pode. Há um momento, tem uma cena em que está todo mundo lá do exército direitinho e era comum no campo de batalha, lá nos acampamentos, né? Alguns soldados receberem algumas mulheres. Ela foi e expulsou todo mundo. Isto aqui é exército de Deus. Não é exército, sabe, de pouca vergonha. Pode ir embora agora. Ela era rígida mesmo. E ela fazia com que eles rezassem, com que eles ficassem meio tementes a Deus. Ela era como se fosse uma doutrinadora ali com eles, né? Era mão de ferro realmente com eles, né? Isso alguns não gostavam, porque passava às vezes pela sua autoridade. Bom, até que Carlos meio que pressiona. Não, você não vai agora, você vai continuar. Mas eu tenho que voltar. Não, você vai continuar. E convence. Olha, podemos libertar mais ainda a França. E ela acaba ficando. Tem algumas batalhas vencidas, porém, realmente o quê? No cerco, né, já Paris, ela acaba sendo prisioneira. Passa por uma certa... Ela foi abandonada, na verdade. O exército começou a perder. As vozes haviam falado para ela que ela ficaria à mercê, porque a missão dela não seria essa. Ela continuaria. Acaba sendo deixada... Ela precisava entrar realmente na cidade, mas para isso tinha que abrir as portas. O responsável pela cidade não abre as portas, então ela cai prisioneira do exército inimigo. E aí começa mais de um ano de uma batalha judicial. Por quê? Ela cai presa, ela é presa justamente pelo Luxemburgo, pelo conde de Luxemburgo, se não me engano, que era um inimigo dela e que era amigo, né, do bispo... Agora tem minha colinha, gente, não adianta, eu preciso da minha colinha porque esses nomes aqui para mim... De Pierre Cochon, que é o bispo de Beauvais, que era assim, o maior inimigo dela dentro da igreja, era ele. E ele era totalmente o quê? A favor dos ingleses. Totalmente. E o conde de Luxemburgo, ele era a favor desse próprio. Bom, começa a ideia do resgate. O conde, olha, eu tenho Joana d'Arc. Quem paga por ela? Carlos VII, que já era coroado, ele fez vista grossa. Ignorou. E quem paga foram os ingleses. Porque, na verdade, a Universidade de Paris, que era dominada pelos ingleses e que era liderada por esse bispo, por esse Pierre Cochon, né, porque queria que ela ficasse sob a sua jurisdição para que ele pudesse julgá-la. Lógico, não julgá-la. Ele queria a vingança. Bom, passa-se mais de um ano, ela se tentando transferir de prisão para prisão, de castelo para castelo, passando por torturas, passando por interrogatórios assim loucos, em que mais queriam que ela caísse em contradição que realmente, né, como interrogatório, para que ela pudesse falhar no mínimo possível da sua fala e ser condenada
por heresia. Principalmente porque ela usava roupas masculinas. E ela usava roupas masculinas por influências, pela ordem realmente das próprias vozes dela. Porque ela estava num campo de batalha junto com homens. E na descrição que ela faz em um dos livros, ela era linda. Para despertar nos homens a questão de olhar para ela como mulher e a cobiça, não custava nada. Ela teve vários pedidos em casamento. Ela disse o quê? Não. Que o meu casamento é com a França, não é com uma outra pessoa. Então ela usava as roupas masculinas para se sentir como? Segura. Essa foi a recomendação. E para a igreja foi uma das maiores heresias dela. Então foram vários interrogatórios. Interrogatórios, quem pega no caso a minúcia realmente deles, todos eles, assim, ela falava alguma coisa e deturpavam completamente a sua fala. Ela dizia algo, porém escreviam outra coisa. Queriam que ela lesse e assinasse o seu depoimento quando ela não sabia nem sequer ler. E às vezes enganavam, davam para ela um documento, mas na verdade significava outra ideia. Porém, ela se manteve firme o tempo todo, orientada pelas suas vozes. E ela foi firme. Eu não posso fazer isso. Eu preciso consultar as minhas vozes. Que consta nada, assina logo. E ela se mantendo o quê? Firme. Imagine quantas torturas psicológicas, físicas, mentais ela sofreu ao longo desse tempo todo. Até que, em resumo, ela foi pega por um item. Prometida a ela que ela seria libertada, voltaria para sua casa, e dizendo que ela poderia abjurar no sentido de desistir de usar roupas masculinas e nunca mais pegar em armas para poder lutar e se submeter à igreja. E aí vinha uma discussão entre a Igreja Universal e a Igreja Militante. A Igreja Universal seria o poder do Papa. A Militante são os representantes do Papa, que seriam as demais congregações. E uma delas, a própria Universidade de Paris. Pois bem, e ela fala, eu me submeto ao Papa e ao juízo de Deus. Não, mas você é qual igreja? Militante ou universal? Me submeto ao Papa e ao juízo de Deus. Não, então é a mesma coisa. Conclusão, conseguiram ludibriá-la naquele sentido e fazer o que ela prometesse, não usar mais roupas masculinas. Ela disse, as minhas vozes me autorizarem a isso, tudo bem. Bom, ela assina, no dia seguinte, praticamente, é feita uma armadilha com ela. Durante a noite, as suas roupas são retiradas e colocadas apenas roupas masculinas. Ela em traje de dormir, a cela é invadida para que ela não fosse pega, exposta, quase que nua praticamente para aquela época. Ela usa as roupas que estavam do lado, que eram roupas masculinas. Conclusão, chamaram justamente os seus algozes e colocaram ela como uma perjura, ou seja, ela jurou em falso. E aí realmente ela é condenada. E os artigos que são lidos, né, são assim, absurdos em relação à condenação, até que realmente ela no caso é queimada, né, no dia 30 de maio, mesmo assim ainda firme e forte no seu propósito. Bom, eu tentei fazer o resumo que eu não queria, mas acabei fazendo, porque na verdade chegar a isso aqui, suas reflexões. Por que de ser esse espírito fantástico? Primeiro, Joana d'Arc foi médium, ponto. Ela ouvia, via, pressentia. Ela por vezes estava dormindo em sonho, acorda porque você está em perigo, saia agora. E ela acordava e ia. Isso não era um mero sonho. Ela foi realmente avisada. Todos os seus passos. Não tem como uma pessoa, uma criança que foi criada como camponesa, conhecer estratagemas de guerra, saber de armas, ou conseguir liderar exércitos, e conseguir prever futuro, e descobrir quem era o próprio Carlos VII, se não fosse muito bem guiada. Então, sim, ela era médium. Tá? Isso nós falamos na semana passada, todos nós somos. E temos que aprender a ouvir essas vozes internas ou externas para poder nos guiar. Outra grande reflexão, devemos ter a confiança incondicional em Jesus.
e colocado o tempo todo. Há momentos de crise, há momentos de dor, há momentos de desespero, em que nesse momento Jesus está justamente nos amparando. Mesmo que a gente ache que não tenha saída nenhuma, Ele está ali nos consolando. Joana, o tempo todo, durante todo o período em que ela ficou presa, ela foi acompanhada. E a cada vez que ela pedia ajuda, pedia um alento, pedia um socorro, ela era atendida. Outra coisa interessante, quando chegava as vozes dizer para ela, você vai lá e faz isso, você será vitoriosa. E ela contava sobre o seu plano e riam dela, ela não titubeava. Ela não ria, mas é isso que vai acontecer. Você está doida? Você quer saber mais do que a gente, que nós somos assim, assim, assado? Eu sei porque quem falou foi Deus. Eu sou enviada de Deus. Que me falou foram as minhas vozes, não fui eu. E ela confiava nisso o tempo todo. E nós devemos ter essa confiança incondicional. E ela dizia o tempo todo, pois que Deus ordenava era preciso fazer. Mesmo que eu tivesse 100 pais e 100 mães e que fosse filha de rei, ainda assim teria partido. Porque ela faz o quê? Desobedece aos pais. O pai fala, você não vai sair daqui, de jeito nenhum, não permito que a minha filha saia aqui e vá liderar exército nenhum. Tá o quê? Tá doida? Ela, pai, eu terei que fazer, porque quem está me mandando é Deus. Você é meu pai aqui na terra, mas a minha obediência primeiro é ao céu. Finalmente partiu ouvindo do comandante da praça por despedida essas palavras, de uma frieza pouco animadora. Vai e suceda o que haja de suceder. Que importa, entretanto, a Joana tais palavras, não é as vozes da terra que dá ouvidos, mas as do alto que a estimulam e alentam. Quantas vezes a gente acha que na terra, aqui, que vem pessoas falando pra gente, você não é capaz, você não vai conseguir de jeito nenhum, não é isso, deixa de ser bobo, que isso, vai submeter a isso, você vai do quê? Mais uma vez lá pro centro espírita, que isso, vamos curtir, vai deixar no caso de pra tal festa, para fazer algum trabalho de caridade, não, que isso, o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com Jesus. Se for me dada a missão, for me dada a tarefa, é a Ele que eu devo responder. Não é aqui a terra. E confiar sempre. Porque ser espírita, seguir Jesus, não é ser isento de problemas. É ter a força maior para poder superá-los. Não é porque somos espíritas que somos santos e vivemos o quê? Num mar de rosas. Não. Por sermos espíritas, por sermos acima de tudo cristãos, se somos realmente seguidores de Jesus, Jesus falou, você quer me seguir? Pegue a tua cruz e me siga. Pegue o teu problema e me siga. Pegue a tua dor e me siga. Mas confie em mim, porque meu jugo é suave e leve. Meu jugo e não os dos homens. Meu reino não é deste mundo. Conheça a verdade e ela te libertará. Durante a prisão de Joana, ela muito queria ser o quê? Livre. Naquele momento, ela, em alguns momentos assim, ela pensava como nós humanos. Porque as vozes falam, calma, Joana, você será libertada. Sério, você será libertada. Você será livre. Calma. E o que ela achava? Vou ser libertada. Vou ser julgada, inocentada e vou o quê? Vou para casa. E ela falava, as vozes me disseram que eu seria libertada. Eu seria libertada. Só que a liberdade, na verdade, não era liberdade daqui. Era liberdade maior. Ela seria livre. Livre em espírito. Livre em ser. Livre na liberdade do plano espiritual. Não aqui da terra de jeito nenhum. Livre das suas culpas. Livre dos seus medos. Livre das suas dúvidas. Livre de tudo que pudesse o quê? Sobrecarregá-la. Porque nosso tempo já acabou, eu estou quase esgotando. Ela seria livre por causa disso aqui. Leon Denis, ao longo do livro, no finalzinho do livro, faz traça um paralelo entre Joana e Jesus. E encontra várias semelhanças nas suas vidas. Ambos filhos de famílias bem humildes. Jesus de um carpinteiro e ela de camponeses. Né? Jesus, já no caso do adolescente novinho, o que ele fazia? Discutia de igual para igual
com os doutores da lei. E Joana, durante todo o seu julgamento, ela discutia com firmeza, sem titubear, com clareza, o tempo todo, com todos os seus inquisidores. E ela não tinha conhecimento, o quê? Nenhum. Mas era sustentada por suas vozes, pelos seus guias, ali. Jesus expulsa os mercadores do templo, e ela também expulsa o quê? As ribaldas dos acampamentos. Jesus, ele é vendido por seu discípulo aos doutores do templo, por 30 moedas. Enquanto que Joana é vendida por 10.000 em barras de ouro. Em ouro, desculpa, não em barras, em moedas de ouro. Pela Universidade de Paris. Engraçado, o templo Universidade de Paris, essa aqui vem a ser parte da igreja, que a universidade pertencia à igreja, e não meramente, né, se você podia estudar. Universidade de Paris, França, o seu país, do templo, Jerusalém, dos judeus, em que também Jesus nasceu. Ele era judeu. Jesus foi abandonado à sorte em seu julgamento. Simão Pedro renegou 3 vezes. Outros fugiram com medo de serem associados a Jesus. Só quem ficou ali foi quem? João Evangelista, Maria de Magdala, aos pés da cruz. E ela, Joana, também foi abandonada por todos aqueles com quem ela lutou, apenas conseguindo alguns aliados e amigos ali durante o ano que ela ficou presa por simpatia, por acreditar realmente nela. Essa semelhança não é à toa. Essa semelhança mostra pra gente a grandeza do amor de Deus, da misericórdia do nosso Pai. Em Crônicas do Além-Túmulo, nós temos, pelo próprio Humberto Campos, uma grande revelação. Peguei 2 trechinhos para fazer a conexão. Humberto Campos foi levado até Jerusalém, passeando com o seu mentor, e aí ele olha alguém. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. E aí começa um diálogo entre Humberto Campos e Judas. E uma das perguntas, Humberto Campos faz para ele: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E Judas responde: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixe na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade, pelos meus verdugos fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. A gente sabe por relatos que Jesus nunca condenou Judas pelo seu ato, porque ele entendeu, ele sabia o que estava sendo feito. Ele apenas mostrou para o seu grande discípulo que ele foi só equivocado. Ele fez um julgamento equivocado. Deus não condena nenhum de nós. E até aquele que a gente adora relembrar durante a Páscoa, no sábado, malhar os Judas, em que a gente tem o prazer de apontar o dedo para tantas pessoas
Quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente quer esconder as nossas próprias faltas. A gente quer camuflar os nossos próprios erros, nossas próprias vergonhas, para expor as dos outros. A gente faz malhar o Judas. Quando esse espírito já está anos-luz e anos cheio de luz. Com tanta luz que conseguiu negar a si próprio, seu próprio ego, para poder seguir as vozes e seguir o comando de Jesus. Que se entregou em martírio, que se entregou completamente até o final, cuja última palavra foi justamente Jesus. E expiou aqui na terra exatamente o que acabou causando quando tomou a decisão de entregar Jesus para o templo, na esperança que Jesus tivesse um movimento revolucionário e pudesse se soltar. Afinal de contas, aquele homem que caminhava por cima das águas, como é que ele vai ser preso? De jeito nenhum. É claro que não. E a gente até hoje condena. Quantos de nós aqui, se pudéssemos ter oportunidade no passado de descobrir quais são as nossas ignomínias, quais são os nossos erros, nossos pecados maiores, não gostaríamos de ter uma segunda chance para a gente poder aprender? Esse Espírito, que foi amado e é muito amado até hoje por Jesus, esse Espírito que no livro Instantes da Vida tem justamente um anjo que ouviu o último pedido de Jesus, nessa própria crônica, em que fala ali, aquele anjo que vai ali perto de Jesus na cruz, e ele fala: Senhor, o que tu queres que eu faça por você? Ele fala: vá até Judas, acalente, cuide dele, porque daqui a pouco eu irei atrás dele. Jesus ali na sua agonia, em quem ele pensava, foi justamente naquele que nós condenamos até hoje pela sua traição. E mostra o exemplo de quê? De perdão e de amor incondicional. E o anjo da caridade, porque ali, antes no caso de falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, as palavras balbuciadas ao ouvido do anjo solitário para socorrer quem? Um amargurado espírito de quem? De Judas. Somente um espírito que conseguiu passar por tudo isso e que tem consciência de quem é e consegue diferenciar o erro de si próprio. Porque Jesus nunca quer condenar o pecador, mas condenar o pecado. E consegue se enxergar de longe e saber: sim, eu errei, mas eu não sou mais este erro. Assim como no livro Há 2000 anos, em que é o próprio Emmanuel que conta a sua história, em que nessa história ele fez horrores, cometeu horrores, mas foi o início também o quê? Da sua mudança de pensamento, sua mudança de atitude, e foi capaz de narrar todos os seus atos sem escrúpulo nenhum nesta obra. Só quem alcança esse estágio evolutivo consegue falar de seus erros sem mais culpa, mas com reflexão e trazer para a gente. Só um espírito como esse é capaz de, hoje, em pleno século 21, 22, desculpa, não, 21, tô doidinha, gente. Pois é. Apenas no caso hoje, consegue ser também o quê? Mentor dessa casa. Que leva luz, que leva esperança, que leva paz, que leva uma mensagem para tantas pessoas. E a palavra coragem que saiu aqui foi a palavra que Joana d'Arc mais ouviu ao longo desses 3 anos em que ela esteve ativa nas batalhas, em que esteve presa e que passou pelo seu martírio. Quando tirou a passagem ali, eu falei assim: não acredito. Está tudo interligado, está tudo conectado. Portanto, Leon Denis tira 3 conclusões no livro. Primeiro,
Nas horas de crise e provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. Lembrem-se disso. Por mais difícil que esteja, nós não estamos abandonados. Mas tem vontade, não tem mais confiança na humanidade. Não estamos abandonados. Não fale isso. Não perca a fé e a esperança, porque é Deus quem está no comando. Da comunhão entre vivos e os mortos, entre os habitantes da terra e do espaço, cada um de nós é chamado a participar no futuro pela evolução psíquica e pelo aperfeiçoamento moral, até que as duas humanidades, terrena e celeste, formem uma só imensa família, unida no pensamento de Deus. Cada um de nós é chamado a contribuir com o seu quinhão, nem que seja no incentivo, nem que seja na participação, nem que seja na boa ação. Cada um de nós tem uma missão. Nós somos chamados, como assim foi Joana d'Arc, mas somos chamados em pequenas tarefas do nosso dia a dia. Num simples bom dia, no incentivo e nunca desanimar, de jeito nenhum. E por último, lá das alturas, descem sempre os Messias, os mensageiros providenciais. Nas grandes datas da história, Deus oferece tais vidas como exemplos e lições à humanidade. De tempos em tempos, vêm almas grandiosas, vêm espíritos magistrais para nos guiar, para nos comandar, para poder nos ensinar, e temos que estar atentos a eles. Mas atenção, eles são muito discretos, eles não fazem alarde, eles não fazem sensacionalismo, eles são humildes, não pensam em riqueza. Lembre-se de cada um desses exemplos, nenhum deles nasceu na riqueza. Nenhum deles proclamou para si próprio: isso foi minha obra, porque Joana d'Arc até o final falou: isso não foi meu feito, isso foi feito de Jesus, foi feito de Deus. E essa foi a outra obra que foi caída da minha estante, que em cima dela muito também me baseei, e muito importante, que é a história de Joana d'Arc ditada por ela mesma, com diversos detalhes, com passagens assim que é de arrepiar. E com uma linguagem muito sensata. Não. Com uma linguagem muito sensata, com uma linguagem muito certeira. E, ok. Para terminar, deixo com vocês a mensagem final. Dita por Leon Denis, que acho que serve muito para os tempos de agora. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar enquanto podes aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Não foi para conquistar bens, não foi para conquistar prazeres, é para o nosso aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Exatamente. Ela fala, se sentiu dor, ela fala assim, eu estava tão em êxtase, tão convicta, que eu não sentia. Eu não sentia, no caso, a dor. Gente, que sirva para a gente lição. Aquele que nós apontamos o dedo e que nós mais condenamos é visto por Deus como anjo. Assim como cada um de nós já é anjo aos olhos de Deus. Cada um de nós tem a semente divina. Cada um de nós tem que ser realmente o quê? Cristãos. Nós temos que ser cristãos verdadeiros. E cristãos verdadeiros segue o exemplo do Cristo. E o Cristo provou, mostrou que aquela alma, que até hoje a gente gosta de malhar no sábado, aquela alma desde cedo sempre foi grandiosa, fantástica, maravilhosa, iluminada. Só precisava de uma oportunidade para poder mostrar. Que sejamos exatamente assim, que busquemos a nossa oportunidade para mostrar, não para Deus, porque já sabe,
mas para nós mesmos, que somos luz, que somos feitos de luz e que a nossa luz brilhe sempre. Desculpa por ter estendido, agradeço imensamente o carinho de todos vocês e que esse Espírito nos guie, nos incentive, nos ilumine e continue ainda mais abençoando esta casa, todos os trabalhadores desta casa, fortalecendo vocês, conduzindo na missão do Cristo, que não é fácil, mas não é impossível. Um beijo carinhoso. Que belo aprendizado, né? E nós temos a graça de termos Joana d'Arc como uma das mentoras da nossa casa, como temos aqui no quadro, Urubatão, Tupinambá, e esse espírito maravilhoso de Joana, dirigindo, protegendo, tomando conta da nossa casa, dos nossos trabalhos. Então é muito bom ter a oportunidade de conhecer a história de Joana. Quem não conhecia, né? Agora já teve a oportunidade de conhecer e de entender e de ver a bênção divina que cada um de nós temos no nosso caminho, o trabalho da espiritualidade com cada um de nós, a preparação feita, né? Desde lá de trás, vindo até o século XV, né? Então a gente vê o carinho, o trabalho, os arquitetos espirituais comandando, arquitetando, organizando a chegada dessa irmã, né, que, como mostrou aqui, já veio de lá da época do Cristo, aprendendo e tendo a oportunidade de resgatar tudo que ela tinha a resgatar ali. Então nós só temos a agradecer ao nosso mestre amado por todo esse carinho, por todo esse cuidado que ele tem conosco. A gente vê que tudo é programado, tudo bem organizado para cada um de nós. E agora nós vamos às nossas preces, agradecendo ao nosso Pai por essa lição de hoje. E vamos às nossas preces, lembrando daqueles irmãos que já estiveram junto de nós e que agora já se encontram numa outra dimensão, numa outra caminhada. Todos os nomes que estão na nossa caixinha de prece possam ser envolvidos pela luz divina. Todos os nomes que estão no nosso pensamento, no nosso coração, todos esses irmãos que conviveram conosco, que passaram pela nossa estrada, deixando algum ensinamento ou deixando apenas um carinho, um bom olhar, que todos possam ser amparados, que todos possam ser envolvidos em muita luz, em muita paz. Sabemos que estão vivos, que estão caminhando, assim como nós continuamos na nossa caminhada. A saudade bate em nós e com certeza nesses irmãos também. E aí, a nossa lembrança, a nossa oração, o nosso carinho por cada um deles chega junto de cada desses irmãos, levando o nosso abraço e desejando muita evolução, muita luz no caminhar. E para esses irmãos, que eles recebam esse nosso carinho, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muita luz, muita paz
muita evolução para cada um desses nossos irmãos. Graças a Deus. E aí, dando continuidade, vamos às nossas irradiações. E aproveitando esse ambiente de paz, de harmonia, de luz, de envolvimento espiritual, vamos emanar através do nosso pensamento, direcionar toda essa energia aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, aos lares dos nossos familiares, pais, filhos, irmãos, amigos, seja quem for, que essa luz possa se estender, levando essa paz que nesse momento temos aqui dentro, levando essa harmonia, essa presença dessa espiritualidade amiga que nos envolve, que possa ser distribuída por todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, por todos aqueles que têm seus nomes na caixinha de radiação, e que essa luz se estenda por todo o nosso planeta. Que o nosso planeta, nossa terra tão querida, nossa escola, onde viemos aprender, a praticar o que aprendemos no plano espiritual, a ensinar, a trabalhar, possa ser envolvida em muita luz, em muita paz. Que essa luz envolva totalmente o nosso planeta, amenizando todas as dores, todas as tristezas, as guerras, que os dirigentes dos países em conflitos possam ser orientados, iluminados, para que amenizem, para que se entendam, para que as coisas continuem a caminhar, mas de uma maneira tranquila, sabendo que todos estamos a caminho, que todos estamos aprendendo e que precisamos caminhar juntos. É o nosso planeta pedindo para que busquemos cada vez mais essa paz, essa harmonia. Que Jesus abençoe a nossa escola querida. E aproveitando ainda esse ambiente de paz, nesse momento vamos fazer as nossas visitas médicas e que todos os nomes dos irmãos que se encontram na nossa caixinha de visitas médicas possam ser envolvidos nessa energia de saúde, que possamos levar essa energia, esses fluidos salutares através dos nossos pensamentos a todos aqueles que se encontram com uma dor, com uma lágrima, e que eles se sintam amparados e consolados. Que essa luz que vem trazendo esses fluidos salutares possa ser derramada em todos os hospitais, asilos, orfanatos, nos presídios, nos irmãos que caminham pelas ruas, e que o amparo chegue a todos, o ânimo chegue a todos, que essa vozinha interior fale alto dentro de cada um deles, consolando e trazendo muito ânimo, muita fé. Que seja um banho de luz e de energias salutares para toda a humanidade. E para isso nós dizemos assim: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que estive só. Quero voltar lá contigo. Que todas as águas do ambiente sejam magnetizadas. Que em cada copinho possa ser colocado o remédio necessário para cada um de nós. E que ao bebê-la, possamos estar bebendo aquele remédio que vai nos trazer o nosso tratamento físico, mental e espiritual. Que possamos nos harmonizar com essa divindade, com esses médicos da espiritualidade que nos envolvem e que se fazem presentes junto de nós nesse momento. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu
não posso ir. Graças a Deus, obrigada, Mestre amado, por todo esse amparo, por todo esse carinho que nós recebemos de todos esses amigos espirituais. E agora nós vamos para a última parte do nosso encontro da noite, onde vamos para o passe. Pedimos aos médios que se posicionem. Como sabemos, nós estamos sendo amparados desde que aqui chegamos. A espiritualidade se encontra presente nessa casa muito antes de nós chegarmos aqui. E eles limpam o ambiente, cuidam e nos recebem, a cada um de nós, no momento em que entramos lá no portão da frente. E nesse momento eles estão aqui junto de nós, transitando entre nós, fazendo a nossa limpeza e nos harmonizando. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso irmão maior e vamos perceber todo esse carinho que nós recebemos nessa noite. E vamos sentir que estamos sendo banhados por essa luz que nos limpa, tirando as influências negativas, e nos banha com fluidos energéticos, com fluidos de paz, de harmonia, de amor, trazendo para nós o conforto, a harmonização, e que é onde nós vamos poder sair daqui levando toda essa luz, toda essa paz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim desce, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que possamos reter toda essa luz junto de nós até a próxima semana, quando aqui voltarmos para refazermos nossas energias. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos ter um bom retorno aos nossos lares, em segurança, e que possamos, com certeza, estarmos aqui na próxima segunda-feira para aprendermos um pouco mais de toda essa grandeza que a doutrina espírita nos traz. Cada noite é um aprendizado, cada noite é um conforto, é um carinho que recebemos ao estarmos aqui. Então, que possamos, na próxima semana, marcarmos um novo encontro e estarmos aqui para ouvirmos todos esses ensinamentos. Graças a Deus, obrigada por tudo, Mestre amado, e que Jesus nos abençoe e nos ilumine.